Isso. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa da nossa revista Dependência Química, programa Retorno à Vida. E nós teremos hoje uma participação muito especial. Você é nosso convidado, nossa convidada para estar aqui conosco. Não é mesmo, Pete Hauer? Tudo bem? Boa noite. Como é que você está, Emerson? Tudo bem? Boa noite, Adalberto. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos aqueles que já estão conosco na live e aqueles outros também que vão participar. Eu vou dar início com uma oração da serenidade. Eu gostaria que aqueles também que estiverem nos escutando também sintam-se com as mãos dadas conosco, que nós também possamos fazer uma união para todos aqueles que estão sofrendo lá fora. Vamos lá? Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir a diferença. Só por hoje funciona. Beleza? Erison, se quiser já dar boa noite para o pessoal. Sim, já estamos dando boa noite aqui para o Júlio Neri, o nosso grande premiado do final do ano, né? Se ele continuar assim, né, Daniel? Ele vai ganhar o prêmio. A nossa querida Malu Maceno, boa noite a você. Estejam compartilhando a nossa live. Marta Lima, né? É isso mesmo, Júlio Neri. Estamos juntos aqui com o Pete, com o Daniel e com o nosso querido Adalberto Calmon. Cada um vai se apresentar agora, vai dar as boas-vindas a você. O programa Retorno à Vida é um programa da revista Dependência Química, né? Nosso grande abraço a todos os apoiadores, a todos os colaboradores da revista Dependência Química. E ele é um programa voltado para você, que gosta das experiências, que gosta de partilhar aquilo que é bom e que é gostoso da vida, né? E hoje nós temos um participante muito importante, uma pessoa muito querida de todo o nosso Brasil. Sim, é o nosso querido Adalberto Calmon. Não é verdade, Daniel Garcia? Boa noite a todos. Boa noite, Pete. Boa noite, Edson. Boa noite, meu caro amigo Adalberto. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Eu sou um grande fã do Adalberto, aprendi a admirar o Adalberto, conheço um pouco da história do Adalberto, junto à Fazenda Esperança, né? Estou muito feliz em estar participando dessa live, mais uma live da revista. Queria agradecer a todos os colaboradores da revista, a todos os colunistas. Eu estou vendo que tem alguns aí, André Grangeiro, né? Daqui a pouco vai chegar mais gente, o Ivanildo Andrade, né? Essa turma toda aí. Lembrando que essa live ela é uma live de dependente químico para dependente químico em recuperação, né? Então a gente vai falar aqui um pouco da nossa história. Hoje o convidado é o Adalberto, é ele que vai contar um pouco da história, como que ele vem se mantendo em sobriedade, como é a batalha no dia a dia. E quero desejar aí a todos uma boa noite, uma boa live e passo para o pitch. Boa noite, pessoal, de volta, todos que estão entrando. Como bem falou o Erison Daniel, esse é um programa que visa as experiências das pessoas em recuperação. Não estamos aqui para posicionamentos políticos, nem para outros casos que sejam controversos. Nós estamos aqui para dar aquela oportunidade àquelas pessoas que, com essa pandemia, também se viram fora de salas que são muito boas para a manutenção da recuperação dessas pessoas. Então, hoje, por uma felicidade, fiquei junto com o Eris e com o Daniel no programa. A Patrícia, ela pediu escusas, ela não vai poder participar porque está com problema de família, certo? Então, ela pede escusas a todos aqueles que estavam aqui também para participar e que tudo dê certo lá para você, Patrícia. Muito amor e muita luz aí para você. Então,
O Adalberto é uma pessoa que eu conheci já há algum tempo dentro do congresso, acho que foi no Freemind, e depois nós fomos conselheiros da FEBRAC juntos, né, Adalberto? E trocamos muita ideia. É uma honra eu estar aqui hoje com você, Adalberto. Eu tenho um carinho especial, muito amor por você. Gosto demais de tudo que você faz, como que você faz. E essa gestão também que você tem, essa coordenação de tantas fazendas da Esperança, né? São mais de 190, né? No mundo todo. No Brasil, não sei quantas que são, mas é uma honra mesmo poder estar aqui com você. Antes de passar a palavra para você, Adalberto, eu quero passar a palavra para o Erison, certo? E também já deixar uma coisa bem explicada para aqueles que possam vir entrar, e durante o decorrer desse programa, nós vamos sempre mencionar isso. O tema do programa é a porta de entrada, a maconha. Não que seja esta porta de entrada como é mesmo definido pelos especialistas, que pelos especialistas e por pesquisas científicas, a porta de entrada de todas as outras drogas é o álcool. Isso daí simplesmente é que a porta de entrada para o Adalberto foi a maconha. E é isso que ele vai começar a nos explicar. Grande abraço, Adalberto, muita luz, sucesso, aí sei que vai ser maravilhoso esse compartilhamento de você. Erison, faz favor com você um pouquinho a palavra e depois Adalberto. Bom, então vamos lá. Nós sabemos que o programa ele sempre tem um convidado especial, né? E a gente quer aqui já falar, agradecer a presença do Leandro Souza, do Douglas Cabral Lima, Ivanildo Andrade, grande querido, André Faria, Maria Ferreira, Cido Silva, é todo o Brasil reunido em uma live com muita vida, né? E vida em abundância. Por falar em vida, a nossa primeira pergunta vai para o nosso querido Adalberto, e ela trata do seguinte: Adalberto, como foi a sua história de vida? Como foi esse teu começo de história que se aproxima das drogas? E como foi essa situação também? Conta para a gente, compartilhar com a gente, partilhar de modo magnífico neste momento para os nossos web convidados, né? Como é que foi a tua história também de recuperação? Conta aí um pouquinho para a gente e a gente volta já já, eu, Pete e o Daniel. Boa noite a todos. Daniel, tudo bem? Erison, Pete, quero agradecer a todos, obrigado aí pela palavra, pelas palavras de carinho, e obrigado também pela unidade, né, que nós temos nessa luta contra as drogas no Brasil. Só corrigindo o Pete, hoje nós temos na Fazenda Esperança 146 fazendas, né? Sendo que no Brasil são 94, e já temos algumas outras para inaugurar, né? A última agora inauguramos no Paraguai. Então, já estamos em 24 países. E em todos os 24 países, nós escutamos as lamentações das famílias, das mães, desesperadas por seus filhos estarem ruim, mal, usando drogas. E também o uso da maconha, né? É muito forte. Hoje, pensando na live que nós íamos falar sobre maconha, a porta de entrada, eu não sei se vocês lembram, lá dos anos 60, 70, que tinha aquela música, né? Quem não tem colírio usa óculos escuro. Então, a maconha já faz parte do uso recreativo no Brasil há muitos anos, né? Eu mesmo encontrei com a maconha aos meus 9, 10 anos de idade, com os amiguinhos, né, do bairro, que brincávamos na esquina, soltando pipa,
e também jogando bolinha de gude. Depois se acentuou mais o contato já com meus 14, 15 anos, já lá no colégio, né, onde os jovens saíam e ficavam um pouco escondidos usando a droga. E eu vejo assim que quando se fala que a maconha ela não é a porta de entrada, mas a porta de entrada é o álcool, eu diverjo um pouco, né? Porque a maioria hoje das crianças e a maioria dos jovens, elas têm o contato com a maconha, né? E muitas vezes antes do álcool. E a maconha é fácil você levar ela, transportar. Você coloca no bolso da calça, no bolso da blusa, escondido na cueca. E como é que você vai esconder uma garrafa de bebida? Eu nunca entrei dentro de casa com garrafa de bebida escondida, né? Então, e a maconha não, a maconha é fácil você entrar, você esconde. Então, os jovens hoje, as crianças, elas têm o contato e elas transportam e elas escondem a droga. Então, a maconha é sim a porta de entrada das drogas. E é interessante você ver hoje, né, esse movimento a favor até da maconha, até para o uso recreativo, de que a maconha não faz mal, de que a maconha é uma planta, mas isso nós não vemos na realidade. Nós vemos um monte de gente, milhões de pessoas fazendo uso e causando danos à sua própria vida. E a gente percebe que tudo vai depender, né, o vício, né, porque a maconha também vicia. É errado dizer que aqueles que falam que não, ela não causa vício nenhum. Ela causa vício sim, né, como o próprio cigarro, como o álcool. E a partir do momento que a pessoa começa a usar, mesmo que seja pelo prazer, né, ou quero fazer uma opção de um relaxamento, tudo vai começando a impregnar aquele uso na vida dela e vai mudando até o próprio estilo de vida da pessoa. E se ela tiver um psicológico fragilizado, ela com certeza vai usar mais a droga. Eu mesmo nasci numa família estruturada, o pai, meus irmãos, eu caçula de 11 irmãos, e eu sempre tive uma orientação, né, com relação às drogas. O vício só não houve lá quando eu era criança por causa da minha consciência, né, que quando eu ia e pegava, às vezes, a maconha para fumar, eu lembrava lá dos meus pais. Eu lembrava lá da minha família, né, que não fazia uso, que era uma família correta. Então, a estrutura familiar é muito importante. Mas a pessoa, na vida, ela passa por vários momentos difíceis, vários momentos traumáticos, que o uso da droga, ele acaba sendo um motivo de alívio para as suas tensões e para as suas dores. Então, eu não tive o vício da droga, né? Embora tive contato com ela quando criança e quando adolescente, mas já na fase adulta, né, por fatores, inclusive, de traumas, de problemas, veio acentuar em mim, né, a dor, o sofrimento, já aos 30 anos de idade. E aí onde eu entrei num processo realmente de vício e totalmente dependente, né? Uma vida de dependência da droga, do álcool,
para aliviar a tensão do dia a dia. Então, a droga, ela não escolhe as datas, a época, a idade, ela te pega lá no início da vida, tudo vai depender da sua formação familiar. Porque o núcleo familiar, ele é muito forte. Ele te protege de muitos perigos. A sua consciência fala mais alto. E então, se você tem uma criança fragilizada, uma criança que já no início teve perdas, ou foi abandonada, ou teve lá os seus pais separados, ela vai sofrer. E esse sofrimento, se ela tiver o contato com a droga, com certeza ela começa a usar. Ela começa a usar e começa a aliviar a sua dor e a sua tensão. Também nós temos muitos casos, né, de abusos na infância. Quantas crianças hoje são abusadas? Agora mesmo, na semana passada, os meios de comunicação mostraram aí uma menina de 10 anos, né, que foi abusada pelo tio e teve aí autorização judicial para o aborto. Então, são muitos casos. Eu, graças a Deus, a minha infância, eu não tive esses problemas familiares. Tive, sim, o contato com a droga, com a maconha. E muito mais com a maconha do que com o álcool. Então, a porta de entrada não é o álcool. O álcool, você não conduz ele numa mochila, muitas vezes, numa garrafa. Agora, a maconha, sim, é fácil de transportar. Agora, nos meus 30 e poucos anos de idade, sem saber cuidar das minhas dores, dos meus sofrimentos, eu comecei a aumentar o uso e perdendo até a consciência, perdendo até a noção do risco, a noção do perigo à vida. E eu ainda uma pessoa formada, um advogado até bem respeitado na cidade onde eu militava, né? Tive uma ascensão profissional muito grande, mas como muitos conseguem fazer, eu também conseguia. Eu acabava usando, mas eu conseguia esconder, né, das pessoas e conseguia ter um equilíbrio na vida. Mas quando o uso ele começa a ser prolongado, os efeitos eles vão diminuindo. E aí você solicita até a tua parte psicológica, porque a droga, o álcool, ele influencia na parte psicológica da pessoa e também na física. Então, e o teu corpo pede mais. A tua parte psicológica também pede mais. E aí você começa a aumentar a quantidade. E vai aumentando. Só que aí você vai deixando, né, aquela vida sadia que você tinha e encontra um outro estilo de vida totalmente desregrado, totalmente prejudicial à sua saúde. E a sua consciência, ela vai criando uma tristeza muito grande que aí a depressão te pega. É o que aconteceu comigo também. Um processo depressivo muito grande, muito grande. E aí você acaba não tendo escolha, não querendo mais viver, né? Eu cheguei num ponto em que o casamento já tinha arruinado, né, na minha vida. Eu sempre falei que eu cheguei a separar. Hoje a minha esposa fala que ela nunca separou de mim. Mas eu digo, né, que eu cheguei a separar dela sim, né, e queria morrer, né, e buscar meios, né, para morrer. Você chega numa tristeza tão profunda que para mim, não valia mais nada. Para mim, o
o lixo valia muito mais que o Adalberto, né? E eu cheguei a pensar em ser até morador de rua, de ir para a rua e morar na rua, né? Porque eu não valia nada. E eu vejo hoje quantos moradores de rua que nós estamos acolhendo aqui na Fazenda Esperança, né? Nesse período de pandemia, já acolhemos mais de 500 moradores de rua. E eu comecei a pensar até aquela época, né? Que eu vivia querendo até ser morador de rua. Então, hoje, quantas pessoas estão na rua, né, fazendo uso, acabando com a sua vida por causa de uma dor, de um sofrimento, como eu também passei, né, que você perde o brilho pela vida, acha que ninguém mais te quer, ninguém mais gosta de você e que você é incapaz, é impotente e o seu problema é o maior problema do mundo. E aí eu tentei dar cabo da minha vida várias vezes, né? Eu tentei com remédio, outra vez com uma corda, depois outra vez com um carro, um acidente que eu bati no muro, acabei perdendo um dedo do pé. E por último, eu tinha uma fazenda em Minas Gerais, né? E um dia lá, fazendo uso, sentado na varanda da fazenda com a arma, uma cartucheira, um cinturão cheio de cartucho, e eu decidi acabar com a minha vida ali. Peguei a arma, coloquei no pescoço e disparei. Acontece que o tiro não saiu. Clicou. Aí eu abri, vi que a espoleta picou. E aí? E agora? Eu olhei pro cinturão, cheio de bala, cheio de cartucho cheio, e falei, vou dar o segundo tiro. Mas ali eu parei e pensei, Deus me ama. Ele falhou essa arma. Aí eu falei, não vou dar tiro. Eu vou dormir. E no outro dia, de manhã, que eu não acordava cedo, eu já não saía mais da cama. Às vezes meus empregados ficavam me chamando, doutor Adalberto, chamava de um lado do outro, eu nem saía mais da cama. Aí no outro dia, peguei o telefone e liguei para o Frei Anas. Eu já conhecia a Fazenda da Esperança. Eu era um benfeitor até da Fazenda, ajudava a Fazenda. Como profissional, como advogado. E eu lembro uma vez que o Frei Hans, visitando uma vez a Fazenda, ele me falou, Adalberto, venha fazer uma experiência aqui conosco. E aquela época era a época em que eu já tinha até o problema, mas eu escondia. E eu falei para ele, venho sim, Frei, um dia eu venho conhecer mais de perto. Mas no meu coração era uma palavra não. Eu até falava comigo assim, eu não vou não, o que eu vou fazer lá na Fazenda Esperança? Eu não sou drogado. Mas naquele momento de fragilidade que eu tive, da última tentativa minha de suicídio até, com essa arma, que eu vi ali que foi um aviso de Deus para mim, quando não funcionou. Eu tenho esse cartucho até hoje guardado. E ali eu resolvi ligar para o Frei, porque eu lembrei da época que ele tinha me convidado. E aí as pessoas atenderam o telefone e aí falaram que eu poderia ir a qualquer momento. Eu era um amigo da Fazenda Esperança. E fui para a Fazenda Esperança. Triste, debilitado, sem nenhuma vontade de viver, sem nenhuma perspectiva, mas fui. Ali eu fui obediente. Só que quando eles falaram venha,
a qualquer momento, eu peguei e disse, eu estava em Minas Gerais, eu falei, eu não consigo sair daqui, da fazenda minha, porque eu não consigo nem dirigir. Aí, num domingo, chegou lá na fazenda algumas pessoas da fazenda da Esperança, junto com a minha esposa e o meu sogro, porque eles sabiam onde era a fazenda. Ali eu recebi eles e fui embora. Foi assim, para mim, naquele dia era domingo de Páscoa, que para mim foi a minha Páscoa, a passagem da morte para a vida. Foi a minha ressurreição. E fiz a experiência de recuperação na fazenda durante 12 meses. E digo uma coisa para vocês, foi o período mais forte, mais intenso na minha vida. Foi um momento assim de olhar para dentro de mim, entender todas as minhas tristezas, as minhas dores, os meus sofrimentos, saber enfrentá-los, saber cuidar deles, problemas que às vezes não têm solução. Então, abraçar ele e aceitá-lo. Outros, com certeza, que tem a solução sim, mas foi uma experiência para mim fantástica. Tem muita coisa que eu poderia contar para você do meu período de recuperação, dos 12 meses. Cada mês era uma etapa, era uma luta, porque nós olharmos para nós mesmos e mudar a nossa vida, quando você vinha de anos de uma vida desregrada, não é fácil. Eu vejo a luta hoje dos meninos, às vezes, período de dependência, de uso abusivo, durante muitos anos. E em um ano, a pessoa conseguir se restaurar, para mim, um ano é pouco. Para você mudar uma vida de 10, de 15, de 20 anos de drogadição. Então, para mim foi uma experiência realmente renovadora, que depois que eu terminei o meu período de recuperação, eu, ao invés de retornar, né, para o meu trabalho, retornei até, fui assumir meu escritório, fui para minha para minha para minha casa, embora estivesse separado, mas a minha esposa, ela me visitou todos os meses na Fazenda Esperança, não deixou de ir nem um mês. E ela me acolheu em casa depois, eu retomei o meu escritório, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Não tinha mais sentido eu trabalhar como advogado para resolver o problema das pessoas. Embora seja um bom advogado, tudo que eu colocava a mão eu resolvia. Mas perdeu sentido. Por quê? Porque eu fiquei 12 meses convivendo com dependentes químicos e vendo a luta deles para sair daquela vida. Vendo a luta da família, indo visitar todos os meses. A família também, às vezes, desestruturada, a família também sofrendo, a família também que se tornou uma codependente. E aí, o que eu fiz? Eu tomei uma decisão na minha vida. O Frei Hans falava para mim, Adalberto, vem me ajudar a resolver algumas coisas. Eu falava para o Frei, vou sim, mas eu vou fazer assim. Vou ficar 2 dias da semana na fazenda e o resto do dia eu tenho que ficar no meu escritório. Só que era ao contrário, eu ficava mais tempo na fazenda e pouco tempo no escritório. Então chegou um momento que eu tive que decidir, ou o escritório ou a Fazenda da Esperança. E aí eu tomei a decisão e deixei tudo. Deixei escritório, minha casa e fui morar na Fazenda Esperança, sozinho, até porque a minha
o meu pensamento era que eu estava separado. E nisso, eu morei na Fazenda Esperança com o Frei Hans durante 3 anos. E eu fui assumindo, né, responsabilidades. Eu lembro que uma vez o Frei Hans, no início, falou: faça uma audiência para nós. Aí eu fui fazer a audiência. Quando eu fui pegar o meu terno estava mofado. Aí eu falei: o advogado mofou. Porque não é fácil também uma pessoa que tenha um nível superior, que acha que tem conhecimentos da vida, se sujeitar a uma recuperação numa comunidade terapêutica. O início para mim foi muito difícil porque eu achava que eu sabia tudo. Porque eu era um advogado formado já há 15 anos. Então, às vezes a gente acha que sabe e quer ensinar os outros, mas na verdade a gente não sabe nada da vida. A gente tem que ser bom filho, aprender. E não querer ser o Deus, não querer mandar. E eu mesmo, tudo que eu tentei fazer, aonde que eu parei? Parei num momento de dependência muito grande, numa depressão muito forte e parei até tentando suicídio. Então não adianta a gente ser arrogante, por mais que você seja com nível superior. Quem me acolheu na Fazenda Esperança foi um menino de 18 anos. E ali eu tive que ser obediente, aprender. Com 2 meses que eu estava na Fazenda da Esperança, eu cheguei no responsável da Fazenda e falei para ele: olha, aqui está tudo errado. Tem que mudar tudo aqui. Eu já tive fazendas, eu sou advogado, e falei um monte de coisa para ele. E aí ele olhou na minha cara e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você, Adalberto. Tudo isso que você me falou não é da sua conta. Você deve, Adalberto, parar de olhar à sua volta e apontando o erro, e você deve olhar para dentro de você e olhar os erros que tem dentro de você. Então, gente, na nossa vida, às vezes, a gente esquece de olhar para dentro de nós e olhar as coisas erradas que tem dentro de nós. E ficamos olhando a nossa volta, só apontando dedos. Então, aquele momento foi um momento forte para mim, que fez eu realmente esquecer que eu sou advogado, que realmente o Adalberto precisava ali daquele momento de recuperação. Então, quando eu tomei a decisão na minha vida de deixar tudo, deixar escritório, aí eu vim morar na fazenda e fiquei os 3 anos. Só que nesses 3 anos eu não perdi o contato também com a minha esposa. Ela continuou me procurando, continuou me visitando. Aí um dia ela falou para mim: vamos retomar nossa vida? Eu falei: vamos. Eu falei: só que tem uma coisa, eu não volto mais para lá. Você também tem que deixar tudo e vir para a Fazenda Esperança. Aí ela topou. Ela falou: sim, não, eu vou. Nós tínhamos uma clínica também. Aí ela vendeu a clínica e veio para a Fazenda Esperança. Então hoje nós moramos na Fazenda Esperança e eu sou hoje o procurador da Fazenda no Brasil. Represento a Fazenda em todos os estados. E nesse período nós fomos conhecendo, né? Eu fui conhecendo através do Frei Hans lideranças no Brasil, o Célio, o Rolf Egon, né? O Beto da Febract e tantos outros, né? Ana Godoy de Minas Gerais, e nós fomos criando, né, esse grupo, né, forte. Fundamos a Confenact, né, a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, aqui na Fazenda Esperança, em 2011, e começamos a trabalhar forte no Brasil pelas comunidades terapêuticas. Então, hoje, a minha vida, né, é toda voltada para esse segmento.
é toda voltada para a Fazenda da Esperança e contra as drogas em todo quanto é lugar, né? Então, eu não meço esforço. Eu vejo a luta do Frei Hans, né? Eu todo dia estou com ele, vejo aí já há 40 anos, né, lutando. Esses dias ele falou para nós que ele não vai descansar enquanto não tiver enquanto tiver uma pessoa usando droga no Brasil, ele não vai descansar, no Brasil ou no mundo. Nós falamos, Frei, mas vamos parar de abrir fazendas? Ele falou assim, não, enquanto tiver pessoas usando droga, nós vamos levar a esperança. Então é um pouco da minha vida, é isso. E estou aqui à disposição aí de vocês. Maravilha. Bom, o programa Retorno à Vida está muito feliz. Todos estamos muito alegres com a participação e a partilha deste grande homem, Adalberto Calmon, que tem ensinado juntamente com seus pares a como trabalhar em favor das vidas. E aqui a gente quer, nesse momento, agradecer a presença e a participação da Paula Cristina Garibotti, Renato Ferreira, José Augusto Soavinski, grande exemplo, Morgana Moraes, Malu Maceno, Terezinha Neves, Ortiz Júnior, Mara Carvalho, Marlene de Jesus, a minha mãe, Celso Luiz Rosa, o nosso tio. Não é, Daniel? O Roberto Cunelli, nosso grande parceiro, a Marilda Maia, Vanessa Landri, a nossa parceira, Celso Guerreiro, André Faria, o William Abreu, Jéssica Oliveira, Elaine, Gilberto Nelson Washburg, Vanessa Santos, Rostan Miranda, Leandro Souza e a nossa Janaína Delamara. Né? Todos aqui, Bete Silva, Marta Lima, Alexandre Andrade, Marilda Maia, todos são muito importantes para nós aqui nesse momento. E eu passo a palavra agora para o Daniel Garcia. Muito obrigado, Edson. Antes de mais nada, eu quero pedir, né, para que todos prestem atenção aqui. A Adalberta Cavalcante, ela perdeu um filho, né? E eu não tenho muitas palavras, né? Realmente sinto muito, né? Tanto por ela quanto por tantas mães que procuram a gente e outras que já não procuram porque perderam seus filhos, né? E quero deixar um forte abraço para ela, um abraço fraterno, viu, Adalberta? Tamo junto, tá? Se sinta em casa, acolhida por nós, né? Agradecer a todos que estão aí nos assistindo e algumas respostas e perguntas para o Adalberto sobre a PL 399, depois ele vai responder talvez no final, mas assim, o programa, ela é um programa da revista Dependência Química, mas nós temos 30 colunistas hoje na revista, então eu não posso falar pela revista sobre essa pergunta, se eu não me engano foi pelo Evanildo Andrade. Então, assim, para continuar a nossa live, eu gostaria de falar com o Adalberto. Adalberto, você tocou num ponto muito importante, né? A dificuldade de aceitar a derrota. Eu sou um advogado, eu não preciso de tratamento, sou inteligente, sou autossuficiente, tá bom para mim, um mês estou indo embora, né? E muitas vezes esqueceu o histórico passado de tudo que você tinha passado. Eu me identifiquei muito com você. Nos primeiros tratamentos, eu também falava, gente, eu não sou assim, eu tive escola, eu tive, né? E retornava sempre ao uso. Somente quando eu me entreguei a Deus e assumi a minha total falência foi quando eu comecei a me recuperar. Então, eu queria falar, pedir para Adalberto, né, Adalberto,
Qual foi a sua dificuldade em lidar com o Adalberto advogado? Em que momento você se despertou, se livrou dessa, vamos se dizer, desse ego, dessa coisa de. Eu não estou achando a palavra, gente. Agora, se vocês puderem me ajudar, isso acontece muito em comunidade terapêutica. Essa autossuficiente, é isso? Me corrija, Adalberto. Eu acho que eu não digo assim autossuficiência, né? Mas a autonomia, né, que você tem na tua vida e, e achar que tem o controle. E o pior, né, eu cheguei no momento assim, eu posso dizer que cheguei no fundo do poço, porque foram vários fatores, né, no decorrer da vida, de situações que eu vivi, que de tristezas, de traumas, e a minha personalidade também, né, a época era uma pessoa muito fechada, então eu carregava as dores sem partilhar, sem falar nada para ninguém, e isso foi acentuando cada vez mais, né? Então disse para você assim, às vezes, né, se eu não encontrei a droga é, lá na infância, né, a dependência lá na infância, eu encontrei na fase adulta, porque lá na infância a minha o meu psicológico não era fragilizado, porque eu tinha uma estrutura familiar. Agora, hoje, muitas crianças não têm, tem uma psicologia frágil. Então, ela acaba entrando na dependência lá quando criança. Porque às vezes teve perdas, foi abusada sexualmente, porque o abuso sexual de crianças hoje é muito grande, principalmente dentro de casa, né? Nós temos isso, os dados na Fazenda Esperança, 50% que estão conosco hoje, podemos dizer que teve problemas de abuso, né? E eu não, eu fui acentuando as perdas, né, os traumas durante a minha vida. Aí você vai usando a droga, vai usando o álcool, mas vai controlando, acha que tem um controle, né? Então, mas eu cheguei numa fragilidade emocional muito grande, né, que eu queria até ser um morador de rua e queria morrer, né? Queria dar cabo da minha vida. E esse é um ponto, Daniel. Então, e ali eu me senti frágil e fui, assim, derrotado e pedi ajuda. É o primeiro ponto. O segundo momento é que quando eu fui para a Fazenda da Esperança, isso acontece com todos as pessoas que iniciam um processo de recuperação, ela começa a viver fora da cena de uso, não é um ambiente protegido, não tem drogas, então todo o acolhido ele chega numa estabilidade lá dentro da comunidade terapêutica. E nesse momento, às vezes volta tudo aquele orgulho, o que aconteceu comigo. Aí chegou um momento lá que eu achava que eu sabia de tudo. E eu queria que fosse uma Fazenda de Esperança do meu jeito, que o processo de recuperação fosse do jeito que eu queria. Foi quando eu fui falar com o responsável e ele tocou bem forte no meu coração. Você tem que olhar para dentro de você e para ver o que está de errado aí e aquilo que você precisa cuidar. Naquele momento ali, eu entendi que a minha vida era muito mais valiosa do que os conceitos que eu tinha da vida, ou os conceitos que eu tinha sobre mim. Ali eu entendi que realmente existia uma força dentro de mim que eu não conhecia, que eu precisava explorar. Ali eu entendi que existia e existe um Deus maravilhoso, que me ama, que me quer, e que se eu fizer a vontade dele, eu vou conseguir vencer todo o mal que acontecer. Porque o mal, eu não vou ficar livre dele. O do passado está na minha lembrança, mas hoje eu tenho controle.
Muitas coisas, né, eu tive que abraçar, eu tive que aceitar. Mas isso não me mais atrapalha. Agora, o orgulho não existe mais. Por quê? Porque o que está dentro de mim é muito mais forte. A minha vida, a minha pessoa, o ser humano que eu sou, é muito mais forte do que qualquer vaidade, qualquer orgulho, qualquer título, até como advogado. Para mim, ali, eu fiz uma experiência na Fazenda Esperança de ser um nada. Quando eu mergulhei, assim, de ser um nada mesmo, o Adalberto, ele ressurgiu com uma força tão grande que para as pessoas que estavam à minha volta, eu era tudo para elas. Então eu aprendi que a minha missão é viver para o próximo, não para mim, não acumulando riquezas. Porque durante a minha vida, eu posso dizer uma coisa para você, que eu queria ter uma casa, eu tive. Eu queria ter uma fazenda, eu tive. Eu queria ter um carro, uma caminhonete, eu tive. Mas me trouxe alegria? Tudo isso é material, tudo isso passa. Só que eu não fui cuidando da minha espiritualidade. Então a minha vida se tornou um vazio. E era um vazio existencial. Foi quando eu me deparei com os problemas e eu não tinha estrutura espiritual para enfrentá-los. Então hoje não, hoje é o contrário. Hoje eu sei que Deus vai me dar o que eu preciso para me viver. Eu não preciso de tudo aquilo que eu achava que eu precisava para ser feliz. E hoje Deus me dá. E eu não paro. Ora estou em Brasília, ora estou no estado, ora estou no outro estado. Mas por causa de quem? Daquele que sofre. Daquele que realmente agoniza, está morrendo pelas drogas. Então, quem hoje tem dificuldade e não ainda assumiu a dependência em sua vida, assuma. Seja humilde. Se entrega, procure ajuda. Porque não existe essa coisa de achar que tem controle. Eu fiz isso durante muito tempo, escondia. Às vezes esperava a minha esposa dormir para poder usar, para poder beber. Só que o que deu? Deu nisso que vocês viram, que vocês escutaram. Então, a partir do momento que você deixa de olhar para você e olhar para o próximo, você consegue, Daniel, ser feliz, você consegue entender que o título que você tem, ele é para ajudar o outro, não para te enriquecer, não para te valorizar a vida. E aqui o Ivanildo, um grande abraço para você, Ivanildo. Eu também tive a alegria também e a oportunidade de fazer a ADI, né? A Fazenda da Esperança hoje ela conta, né, com um trabalho psicológico muito grande, que é uma abordagem, né, psicológica, que é a abordagem direta ao inconsciente. Eu pude lá olhar, né, todos os registros negativos que eu trouxe da minha vida e pude cuidar deles. E pude entender, né, o porquê que eu tenho alguns comportamentos, porquê que eu tenho algumas tristezas. E é importante. E eu fiz isso onde? Numa comunidade terapêutica. Aqueles que dizem que a comunidade terapêutica não tem também um trabalho profissional de psicologia, eu fiz na Fazenda da Esperança. E foi muito bom. Ivanildo, que fez também, entende o que eu estou falando, né? Poderia aqui te dar exemplos para vocês. Então, muitas pessoas sofreram na sua infância e fazem o uso de drogas hoje, mas não sabem o motivo. Mas está tudo gravado no seu inconsciente.
e quando faz, consegue se libertar. Não é todo mundo que tem um problema da dependência que consegue libertar da dependência somente com o processo de recuperação. Às vezes precisa de uma intervenção médica ou psicológica. Foi o que eu fiz também. Mas, graças a Deus, hoje, o advogado, ele, para mim, é um simples adjetivo que eu tenho, mas não faz parte da minha personalidade. Hoje eu sou o Adalberto, né? Tenho a minha vida, vivo hoje para os meninos, para as meninas, e eu sei que aonde eu estou, qualquer lugar do Brasil, que seja, tudo que eu faço, alguém lá na ponta vai ser beneficiado. Tem que abrir o áudio aí. Muito bem, Adalberto, tudo bem? Agora é vez do Pete. Adalberto, então, estamos ao ainda... vivo já, 52 minutos. Né? Oi, Adalberto, eu tô ainda... Mandar um abraço aqui. Tira no para o ímpar. Vamos lá. Ao Alexandre Andrade. Alexandre, a equipe de organização aqui da revista vai entrar em contato com você, tá bom? Alexandre Andrade, né, que pediu ajuda aí ainda há pouco. A Fazenda da Esperança está à disposição para acolher o Alexandre Andrade. Pronto, que maravilha! Esse é o nosso papel, ajudar ao nosso próximo o tempo todo e todo tempo. Grande abraço, a Maria Sola. A Adalberta pediu uma ajuda, ela está com o marido também com um problema. Isso, dona Adalberta Cavalcante. Minha xará. A sua equipe vai entrar em contato com você, a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? Beth Silva, Deise Tavares, a Soraya do Desafio Jovem do Maranhão e a todas as federações de comunidades terapêuticas, grupos de mútua ajuda e projetos de prevenção às drogas espalhados em todo o nosso país. O nosso muito boa noite, muito agradecimento a todos vocês que falam aqui das comunidades terapêuticas de vocês, da história de vocês. Vocês são muito importantes para aquele que precisa de ajuda nesse momento. E pensando nisso, com você, Pete Haller. Antes do Pete, só fazer uma observação. A Terezinha Neves falou que agora o Adalberto é advogado da fé. Oi, Adalberto. Muito legal. Ainda tô digerindo toda essa tua partilha e tem muita coisa para pensar. É aquele ponto da empatia, né, Adalberto? Você tem, para entender e ajudar o próximo, tem que ter passado também por uma situação semelhante. Eu vou fazer duas perguntas para você, Adalberto. Uma é mais fácil até. Em que momento você sentiu a transformação, a espiritualidade advindo, aquele chamamento que você buscou? Foi no momento em que falhou a bala, que picou a bala, como você mesmo falou, ou foi no momento que você estava dentro da Fazenda Esperança? Né? Quando que você teve esse despertar espiritual e essa colocação dentro de você, que você chega de drogas, que você já não era mais dono de si? Tá? E o outro ponto é sobre a questão mesmo da maconha. O Santo Agostinho tem quando ele fala do mal, e você também mencionou o mal aí, Santo Agostinho é muito interessante quando fala do mal, que o mal é maniqueísta, né? Então, nós não podemos atribuir o mal a uma pedra que está sem molho, sem algo assim, né? Algo que onde não esteja isso. Mas nós podemos atribuir o mal a um tipo de substância que venha prejudicar
a outras pessoas, né? Então, dentro dessa concepção, e hoje o que nós estamos vivenciando, um limiar próximo aí de uma grande liberação, legalização, enxurrada de produtos derivados à base da cannabis e que influencia principalmente as nossas crianças e adolescentes, que são o futuro desse país. Como que você vê essa situação? 2 perguntas. Obrigado, Adalberto. Oi, Pete. Então, o momento do despertar foi quando falhou a arma. Porque, para mim, ali me abalou. Eu queria uma coisa, mas não aconteceu. E a gente sabe o poder de fogo que tem uma arma, né? O poder destrutivo que tem. E aconteceu. Então, ali, realmente, eu não tive ação, eu não tive nenhuma reação. Tive que parar. Mesmo no estado que eu estava, eu acho que eu tive 1 minuto ali, ou 1 segundo de lucidez, e eu fui deitar. No outro dia, né, lembrava do que aconteceu, olhando de novo o cartucho, e disse: eu acho que Deus, ele me deu uma chance. Ele quis me dizer alguma coisa, e ele quer que eu peça ajuda. E naquele momento já veio a lembrança do Frei Hans, né, quando ele falou para mim: venha para a Fazenda Esperança fazer uma experiência. Então esse foi o momento meu do despertar, porque a partir do momento que a pessoa dá o seu sim, né, isso é o mais importante. Por isso que na comunidade terapêutica é importante o sim. Por isso que o acolhimento é voluntário. Por isso que você pede para que cada um faça uma cartinha de próprio punho, né, dizendo que quer a recuperação. Então esse é o primeiro momento, é verdadeiro, né, e abre, né, para o processo da recuperação. Agora, no processo de recuperação, é uma reconstrução, e você encontra com as suas mazelas, você encontra com os seus vícios de caráter, e ali você tem que ir destruindo. Então, foi aonde eu fui brigando comigo mesmo, porque não é fácil a gente passar por um processo de recuperação. 12 meses. Então, muitas pessoas falam que tem que ser 6 meses, tem que ser 9. Eu acho que 1 ano é pouco para poder resolver tanta coisa dentro de você. Então, esse período para mim foi essencial, né? E ainda hoje eu luto, né, com relação a isso. E com relação também à liberação das drogas no Brasil, né, eu vejo que há um movimento que ora fica quieto, ora ressurge do nada, né, com surpresas. E nós temos que ficar sempre atentos, vigilantes, e não deixar que isso aconteça. Então, essa semana fomos pegos aí também surpreendidos, né, com o deputado Paulo Teixeira, que no dia 19, na semana passada, entregou para o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, um substitutivo ao projeto de lei 399, um projeto de lei lá de 2015. O projeto de lei em 2015, né, original, ele viabilizava somente a comercialização de medicamentos, somente isso, né? Teve algumas audiências públicas, né? Teve a comissão sobre a questão da droga e fizeram uma manobra lá na Câmara. O Paulo Teixeira se tornou o presidente desta comissão. Os outros membros da comissão são pessoas também afetas à liberação da droga, e veio esse substitutivo maluco, né?
Isso daí, para mim, é uma afronta ao Brasil, uma afronta às famílias do Brasil, uma afronta a todos os nossos dependentes químicos em recuperação, é um desrespeito com a sociedade. Um substitutivo que permite, que tenha o cultivo, o processamento, a pesquisa, o armazenamento, o transporte, a produção, a industrialização, a comercialização, a importação e a exportação da droga, da maconha. E ainda mais a permissão da maconha para tratamentos fitoterápicos. E não há restrição nesse substitutivo para prescrição. Pode prescrever desde que seja feito por um profissional habilitado. Então, abre uma brecha aí para que os usuários possam comprar a maconha com receita. Se tiver uma receita, vai lá e compra maconha. Então, o que vai acontecer? Vai ter médicos aí que vão se especializar no receituário de maconha para ganhar dinheiro, né? E libera também a produção de qualquer produto à base de maconha, desde que tenha um nível de THC abaixo de 0,3%. Um absurdo. E a proposta permite, então, gente, a produção em larga escala. Seu uso irrestrito, né, para fins medicinais e a produção de qualquer produto. Então, é um absurdo esse projeto de lei. Nós temos que reagir. A sociedade está cansada de ser usada, de ser manipulada. Isso é um engano. Usam a fala de maconha medicinal. Não existe maconha medicinal. A maconha, ela possui sim algumas substâncias medicinais, como o canabidiol, mas não a maconha. O canabidiol, sim, ele é medicinal. Agora, a maconha não é medicinal. Então, eles tentam enganar a sociedade, ficam colocando aí propagandas de pessoas sofrendo, crianças sofrendo com doenças, porque precisam do canabidiol. Nós não somos contra o uso do canabidiol para curar doenças, para uso medicinal. Não somos contra. A Anvisa já regulamentou isso. A própria Anvisa, esse ano, ela publicou a RDC 335, regulamentando, e já tem outras resoluções anteriores na Anvisa que regulamentam o uso medicinal da substância da maconha. Então, Pete, quando você fala, né, como que eu vejo isso? Eu vejo uma verdadeira afronta, eu vejo um interesse econômico muito grande por trás disso. As pessoas perdem a noção do risco por causa do dinheiro. Tem empresas canadenses que já estão montando sua sede aqui no Brasil para poder ter o controle, o monopólio da produção. Então, nós não devemos permitir. A sociedade brasileira deve reagir a isso. Nós estamos com um movimento grande, fazendo uma pressão em cima dos parlamentares. Você, se conhecer algum deputado, se você conhecer algum senador, reaja. Fala para ele ser contra, para ele não votar a favor. E não vamos deixar. O próprio Supremo Tribunal Federal está lá com um processo que nós conseguimos já suspender a votação dele, o julgamento, durante 3 vezes. E está para pautar de novo. Talvez paute até outubro, porque eles têm medo, né? Em novembro, o próprio presidente da República vai nomear um novo ministro do STF, que pode embaçar todo esse processo, e deve. Então, nós temos que reagir. Nós não podemos permitir que no Brasil tenha essa liberação.
Quando se fala de usar experiência de outros países, lá na Holanda, a Holanda liberou a droga. A Holanda, ela tem um controle que vocês não imaginam. Lá tem locais específicos para uso. Se você usar fora, você é preso. Se menor lá usar droga, é preso. Então tem controle. Nosso país é um país enorme. Não tem controle nem nas fronteiras. Aqui não tem controle nem para uso de bebida alcoólica para crianças. Agora vocês vão dizer que só porque a Holanda liberou, o Brasil também vai ter que liberar. Portugal liberou, também vai. Aqui do lado, o Uruguai. Vai ver os problemas sociais que estão sendo causados por essa liberação. Tem países, o próprio Portugal mesmo, Holanda, estão revendo essa abertura. O índice de pessoas que estão sendo atendidas nos hospitais aumentaram os problemas. Então, devemos fazer um trabalho grande no Brasil e não permitir a liberação. E não a PL 399 de 2015. Adalberto, você, certamente, dentro da sua história familiar, você deve ter vivido altos e baixos. Você está agora falando sobre um problema que está acontecendo lá no Congresso e que isso tem gerado também, mais uma vez, a polarização de pensamentos. Sim, não. Né? E o talvez fica bem dentro das famílias. Muitas famílias, nesse momento, estão sofrendo com o abuso de substâncias psicoativas de algum ente querido seu. Outros são vizinhos, que estão vendo o sofrimento do seu vizinho aqui do lado, de cima ou de baixo, mas ele não sabe o que fazer. Qual é o recado que você daria agora, nesse momento? Já estamos a uma hora, ninguém saindo, todo mundo junto, Daniel, Pete, mais de 90 pessoas aqui reunidas de todo o Brasil, né? E a minha pergunta para você é a seguinte: como é que essa pessoa pode buscar ajuda nesse momento? Qual o recado que você daria para esse pai, para essa esposa, para esse marido, para esse filho, essa filha, esse vizinho? Também podemos pensar para aquele policial militar que quer tanto ajudar alguém e não sabe como, ou até para um policial militar que é dependente químico, que está dependente químico, um médico, um profissional, que mesmo no seu grande gabarito não consegue se livrar da dependência química, ou ainda não conseguiu buscar ajuda por qualquer tipo de vergonha, ou algum outro sentimento que o Ivanildo estava falando ainda há pouco. Conta pra gente, fala agora, usa este canal para servir como bênção para as pessoas do nosso Brasil e do mundo inteiro. A toda mãe, a mãezinha, o paizinho, toda a família, né, que tem alguém necessitando, eu vou dizer também para vocês que na minha família eu vivi isso muito forte, né? O meu irmão mais velho mesmo, eu sou o caçula e o irmão mais velho, ele fazia também o uso de droga e ele suicidou, né, numa corda. E eu ia fazer o mesmo que ele também. Vinha na minha cabeça isso. Só que as famílias, né, a minha família não sabia como ajudar. Né, e como nós vamos fazer? Às vezes você fala para a pessoa que é usuária e ela não quer. Mas você quer. Você pode fazer a sua também recuperação. Então, como é que eu peço ajuda? Porque muitas vezes a gente fica pensando de ligar para um centro de recuperação e o centro de recuperação fala tudo que você precisa fazer, mas a pessoa não quer. Então, a melhor coisa que eu aconselho hoje, uma família que está sofrendo com a dependência química em casa,
é procurar um grupo de apoio. Procurar um grupo do amor exigente, ou procurar até o AA, o NA, procurar um grupo da Fazenda da Esperança, nós temos vários grupos Esperança Viva. Vá em alguma paróquia, a Pastoral da Sobriedade, também que tem grupos quase em todas as paróquias católicas, vá numa igreja evangélica, né? Mesmo que você não é uma pessoa que frequenta, mas peça essa informação e comece a participar desses grupos, mesmo que a pessoa não queira participar, porque muita coisa pode mudar. Primeiro, você vai aprender a lidar com o dependente químico dentro de casa, porque a família não sabe o que fazer. E muitas vezes a família fica criticando o dependente químico. E o dependente químico, ele usa a droga, ele está daquele jeito já por causa de um problema que ele traz na sua vida. Uma dor, um sofrimento. Então, se você ficar cobrando dele, ficar ainda cada vez mais falando que ele é um maconheiro, falando que ele não sai dessa vida, é pior. Então, faça a sua parte, família. Agora, se um dia esse menino ou menina, marido ou esposa, dizer eu quero, eu preciso, como o Alexandre Andrade está fazendo agora aqui, eu preciso, aí sim pode procurar alguma ajuda em algum grupo, algum centro de recuperação. A Fazenda da Esperança está de portas abertas. Você pode entrar até no site da Fazenda da Esperança. Quem tem acesso à internet, né, o site é portalfazenda.org. Você entrando lá vai ter os contatos de todas as fazendas do Brasil. Você pode ligar e receber a orientação devida. Então, primeiro, procure um grupo de autoajuda. Esse grupo vai ajudar a você a lidar com o dependente químico dentro de casa. Aonde que eu procuro esse grupo? Vai em alguma igreja. Pergunta se naquela igreja tem algum grupo. Ou igreja católica, ou evangélica. Porque a droga, gente, ela não tem religião, não. A droga, ela não tem lei. Nós acolhemos hoje pessoas de todas as religiões. Porque a recuperação não é só para o católico e não é só para o evangélico, não é só para o ateu, não é só para o budista, é para todos. É a vida. Então procure uma ajuda para você, família, para você aprender a lidar com o problema de dentro de casa. Não fique cobrando do dependente químico, só fala para ele que você quer ajudá-lo. E o dia que ele quiser ajuda, para ele procurar você. E você vai ter que enfrentar o dia a dia, como já está enfrentando. Então é pior cobrar o dependente químico dentro de casa. Vá, peça ajuda, participe dos grupos de apoio, que você vai compreender como você vai lidar com esse problema. Adalberto, realmente foi muito emocionante a sua partilha, a sua história de vida. Queria agradecer você do fundo do coração. Em nome do GAD, Grupo de Apoio, em nome de todos os colunistas da revista, todos os nossos parceiros, todas as pessoas que nos assistem, né? Quero deixar um forte abraço também aí para o Frei Hans, para o Nelson, para toda a equipe da Fazenda Esperança, ao Aires e a você. Sempre quando eu ligo na Fazenda Esperança, vocês me disponibilizam uma vaga para um paciente, para uma menina, para um rapaz que precisa de ajuda. Isso não tem preço. A Fazenda Esperança é realmente uma instituição muito competente, salva muitas vidas.
Eu estou muito feliz, sou feliz de ter vocês como parceiro nosso na nossa revista. Adalberto, muito obrigado. Queria deixar um abraço a todos que nos assistiram essa noite. Um abraço para você, Edson. Um abraço para você, Pete Hauer, ao Ivanildo Andrade, ao Ferreira, a Terezinha Neves, a Elaine do Faces e Vozes, ao Alexandre que está pedindo ajuda, a Janaína, a todos que tiveram nessa live muito especial de hoje. Um super beijo. Obrigado, Adalberto. Gratidão por você participar com a gente nessa live. Abraço, meu querido. Agradeço a vocês aí pela oportunidade. Muito obrigado. Dizendo que nós, da Fazenda Esperança, estamos acolhendo grupos, né, que ficam em regime de quarentena. Então, daqui 15 dias, vamos receber mais um grupo grande. Então, as pessoas que pediram ajuda aí hoje, nós podemos disponibilizar vagas para elas, né? Nós agradecemos, sim, a todos que participaram. Queria mandar um grande abraço aqui para a Soraya do Djoma, que está acompanhando, né? A todos do Nordeste, do Norte do Brasil, em especial aqui a FENACT, que está aqui do nosso lado, a FETEB, lá em Recife, a todos da Janaína, que está aí nos dando toda a força, todo o amparo aí nas nossas picapes aí no fundo das atividades. Muito obrigado, Janaína, que está entrando em contato com o Alexandre. Aí, ó, o Daniel fica todo prosa. É isso aí. Família unida, a coisa bem. A Janaína é uma grande parceira, gente. Ela está junto com a gente. Ótimo. Muito obrigado, Simone, Elizabeth Morreto Michelini, a todos que participaram. Sobriedade sempre, a igreja presente, a família presente, o poder público tentando fazer e tem que fazer a coisa certa. Não é não, Pete? Forte abraço. Obrigado, Edson. Adalberto, prazer enorme estar com você. A FEPACT está com vocês, certo? Que poderão nos ajudar aí, vamos estar juntos. Só também para ter, assim, colocar uma pincelada. São 3... Calma, não dê tchau ainda, Adalberto. Ainda vamos finalizar. É para a filha dele. São 3 indústrias, né, que vieram do Canadá, pesadíssimas para isso daí. Mas isso a gente conversa depois. A gente vai conversar depois. Quero agradecer todos aqueles que estiveram ouvindo, participando. Não esqueçam, todo sábado, o melhor programa de recuperação para você que está nos assistindo, para você que está com a família, é esse aqui. Não tem outro programa melhor no sábado à noite. Eu quero somente finalizar, como eu já citei Santo Agostinho, eu quero finalizar com uma frase do Santo Agostinho. Necessitamos um do outro para sermos nós mesmos. Amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. Ajuda, portanto, aquele que tens ao lado enquanto caminhas nesse mundo, e chegarás junto daquele com que deseja permanecer para sempre. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado, Adalberto. Depois a gente conversa mais. Um beijão para todos vocês, do coração. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, Vanildo. Tchau, Daniel. Obrigado a todos. Tchau, Adalberto. Edson, Vanildo.